Oi pessoal, vamos lá continuar nossa conversa. Hoje eu resolvi fazer um videozinho e falar um pouquinho sobre locação e ambiente para vocês. Estamos usando ainda o livro da narrativa cinematográfica da Jennifer Van Siegel. Alguns exemplos vêm deste livro, alguns eu estou adicionando aqui para a nossa conversa. Bem, o que são locações? Locações são aqueles cenários reais que existem, não foram construídos em estúdio. E é onde você vai e filma a cena. Então pode ser um restaurante que existe de verdade, pode ser uma rua como uma locação externa, uma avenida, um prédio, enfim, não é algo que foi construído artificialmente num estúdio, é só uma locação. Então você vai lá para filmar a cena. E as locações podem ter vários tipos de uso, várias significações na história. Elas podem intensificar, por exemplo, um aspecto dramático ou tenso da cena, porque é uma locação X. Por exemplo, um prédio abandonado, cheio de vidro quebrado, sabe, uma poça de água pingando, gerando toda uma tensão no momento, né? A locação pode sugerir semelhanças ou diferenças entre personagens, entre grupos de personagens, entre mundos diversos ocupados por esses personagens. E elas podem, entre outras coisas, também definir uma transformação, pontuar uma caracterização ou uma transformação de um personagem. Então, nada melhor do que a gente pensar em alguns exemplos sobre essas questões todas, né? O que acontece no cinema? No cinema a gente nem sempre tem um narrador, mas no cinema a gente quer às vezes que se exteriorize o pensamento, a reflexão, o conflito interno do personagem, e o narrador seria ótimo para isso, só que não quer usar aquela voz em cima assim da cena, né? Então, muitas vezes dá para usar a própria locação como uma estratégia para pontuar essa reflexão, esse conflito interno do personagem. Então, um exemplo aqui para vocês é da locação como uma metáfora, né, como uma alusão ao conflito que se passa. Um exemplo aqui é o filme Hedwig, que foi traduzido, né, Hedwig, Rock, Amor e Traição. Vejam aqui a fotinho dele. Vocês imaginem que a gente tem aqui uma Berlim antes da queda do muro, né, uma cidade dividida ao meio, e aí é a própria cidade sendo uma locação como uma metáfora para a sexualidade conflituosa deste personagem, né? Então vejam aqui a imagem e olha o trecho da música que ele canta nessa cena. Então é uma bela metáfora. E já que a gente está usando o caso da Alemanha, né, de Berlim, enfim, eu pensei num outro filme que é o Adeus Lenin. O que acontece nesse filme? É o inverso, a gente não tem mais a Alemanha dividida, a gente tem a Alemanha unificada. Então já teve a queda do muro e a personagem acorda de um coma de muito tempo e ela não pode levar susto, ela não pode sofrer nenhuma emoção muito forte. Então o filho, né, a família se une para criar a ilusão de que as coisas não mudaram, de que tudo continua como era, enfim. E aí a gente tem o quê? Uma Berlim pós-queda do muro, uma Berlim que está se misturando, que está aberta, que está recebendo todo o caos dessa mistura, né? Um caos bom. E aí a família, do mesmo modo, está toda caótica, toda aberta e ao mesmo tempo em conflito, né? Não sabe se vai ou se vem, para que lado que eles vão lidar, de como que eles vão lidar com essa situação toda. Então, olha só uma cena, uma imagem rápida de uma cena, né, que a mãe acha que tá tudo igual e aí ela olha lá fora e vê o cartaz da Coca-Cola. Como assim? Bom, outra coisa então é a locação sendo essa possibilidade de uma temática, de um elemento de união. Então a gente pode pensar em personagens em diferentes, cada um vivendo a sua história, cada um com seus conflitos, com a sua situação, mas eles estão numa locação que os une em termos de algo maior. Por exemplo, uma história que se passa numa cidade de fronteira, uma fronteira tensa, por exemplo, em algum lugar da Europa ou entre Estados Unidos e México. Você tem dois países ou você tem povos diversos que cada um tem a sua questão, a sua vida específica. Um tá com problema com o filho, o outro, sei lá, o marido foi preso, o outro não encontra mais os amigos, alguma coisa assim, cada um com a sua história, mas de certo modo a metáfora, né, dessa união
esse elemento de união pela locação, porque de certo modo está todo mundo com o mesmo sonho, o sonho da imigração, o sonho de uma vida melhor, a promessa, né, de uma outra terra, a dificuldade de conseguir sair e chegar lá. Então é uma mesma locação unindo os personagens nesse sentido. É uma possibilidade. E também tem a possibilidade inversa, que é uma mesma locação simbolizando as diferenças. Simbolizando como aparentemente tá todo mundo no mesmo barco, mas na realidade não. Então pensa algum filme que se passa no Rio de Janeiro, por exemplo, e explora essas dualidades do Rio, né? De você ter realmente periferias e questões de favela construídas juntamente a prédios exorbitantes da classe média alta. Então parece que os personagens estão tão perto, mas têm realidades tão distintas numa mesma locação. Então a locação, no caso desses, ela enfatiza, ela escancara, e a gente pode até falar que ela denuncia essas diferenças de possibilidade, diferenças de oportunidade, diferenças de vida. A locação até faz um comentário sobre isso. Então nós falamos da locação podendo exteriorizar o sentimento, o conflito interno do personagem. A gente falou da locação podendo ser algo que mostra a união ou justamente a distância entre personagens. Uma outra possibilidade que eu queria destacar para vocês é a locação como um tema em si mesmo. Então, por exemplo, vou falar dois exemplos rápidos. O filme Veludo Azul, do David Lynch. Vocês não eram nem nascidos, né? Ele começa mostrando toda a normalidade de um subúrbio norte-americano, com sua rotina, tudo sob controle, o mocinho ali regando a grama, as criancinhas indo para a escola, tá tudo lindo. E na mesma sequência as coisas começam a dar errado, tem uma dobrinha ali na água da mangueira, aí o cara é picado por algum bicho. Eu vou mostrar só o comecinho, mas basicamente a ideia é a locação mostrando tudo normal, e quando você olha mais a fundo para aquela locação e para aquele contexto, você vê que tem algo de podre ali. Eu vou mostrar só o começo, porque depois fica muito pior, essa mesma locação aparentemente maravilhosa e normal, tem coisas horríveis acontecendo. E a própria abertura do David Lynch mostra isso, mas eu não quero deixar vocês agoniados. Vejam só esse minutinho aqui. Lá vai. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours. Ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like flames burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be. Então a locação aqui, ela nos sugere esse tema que o filme trabalha, de você não aceitar aquela perfeição aparentemente mostrada, porque tudo tem realmente um lado ruim, tá? Claro que existem outros casos, beleza americana, já que a gente tem às vezes falado nesse filme aqui nos nossos comentários, nos nossos fóruns, enfim. Também é um filme que idealiza, né, um subúrbio super de boa e na verdade está tudo muito errado, muito péssimo, muito ruim lá dentro. Lembrei de um outro que é a série The Americans, que eu gostei bastante, não gostei muito do fim, mas gostei de ver essa série, que a gente tem um casal de espiões soviéticos da KGB infiltrados num bairro, né, de subúrbio dos Estados Unidos, e eles são vizinhos de porta de um agente do FBI. Então tem toda uma aparência de normalidade naquela locação e naquele contexto que eles criam naquela locação, e na verdade, nossa, não é nada
certo, tá? Então a locação pode ajudar a gente a pensar no próprio tema que o filme ou uma série explora. E uma outra questão legal de locações são as questões das locações móveis. Então, se você pensar em road trips, né, que tem longas viagens de carro ou de minivan, de trem, de trailer, enfim, são filmes que te colocam com variadas paisagens, o personagem passa por diversos cenários, então essas locações externas vão às vezes acompanhando as fases ou as situações, ou o amadurecimento do personagem, enfim. Então, um exemplo, talvez não tão conhecido, mas interessante demais, é um filme que se chama Homem Morto. Vocês vão ver o Johnny Depp bem novinho, acho que é de 95 esse filme. E aí você tem 10 minutos de abertura do filme, que eu não vou mostrar aqui pra vocês, né, gente? Vou mostrar só um minutinho e pouco. Mas que ele tá viajando de trem. E cada vez que ele olha pra fora, o cenário tá mais ameaçador. E cada vez que ele olha para os passageiros, que vai mudando os passageiros durante uma longa viagem, cada vez que ele olha para os passageiros, eles também estão cada vez menos amigáveis. Então, no começo tem uma mocinha, né, uma mulher que dá um sorriso, que dá um reconhecimento para ele, um olá, assim, né, rapidamente, né? E no final desses 10 minutos a gente tem o pessoal atirando nos búfalos lá fora. Então a coisa realmente vai se transformando. Acho que esse minutinho que eu separei aqui já mostra um pouquinho dessa transformação. Deem uma olhada.